Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser para você que acha que é burro, que não consegue aprender nenhuma matéria, que tem muita dificuldade de estudar e que está sofrendo para conseguir tirar a nota, seja na escola, seja na faculdade, seja no vestibular. Eu já tenho uma série detalhando o método de estudos, então se você quiser se aprofundar mais, dá uma conferida aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou falar de 3 princípios-chave que, se você usar no seu estudo, independentemente se você souber usar da maneira mais eficiente possível, você vai ter uma melhora na sua nota e no seu desempenho acadêmico. Isso porque esses 3 princípios são muito eficientes e eles têm muito embasamento científico falando que funcionam e que aumentam o desempenho acadêmico, cognitivo, enfim, a habilidade de aprender da pessoa que usa eles. Eu vou detalhar quais são esses 3 princípios e, caso você goste, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu tenho uma surpresa que eu vou contar para vocês como vocês podem se aprofundar mais nesses conceitos e aprender ainda mais e conseguir ser mais eficiente ainda nos estudos e conseguir tirar mais nota, estudar menos e ir melhor nas provas. Enfim, se você estiver interessado nisso, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, primeiro de tudo, para ficar muito fácil de vocês lembrarem quais são os 3 princípios, eu que criei o acrônimo REI. É só vocês lembrarem que esses 3 princípios vão te tornar um rei dos estudos. Basicamente, esses 3 princípios são recordação das informações que você estudou, espaçamento das suas sessões de estudo e de revisão e intercalação das formas como você vai estudar o material que você está tentando aprender. Eu já falei muito de recordação ativa e de espaçamento, então se você quiser dar uma conferida nos meus vídeos de método de estudo, em que eu falo mais sobre isso, pode dar uma conferida lá que às vezes você vai ter um entendimento melhor do que só com esse vídeo. Mas intercalação eu falei muito pouco, porque eu achava que era uma coisa diferente do que realmente é essa intercalação para ter benefício nos seus estudos. Então, se você já viu a minha série, esse aqui vai ser uma coisa nova que eu vou trazer hoje e que realmente faz muita diferença se você aplica isso junto com o espaçamento e com a recordação. Bom, primeiramente, o que é a recordação, né? Recordação, basicamente, é você fazer força para lembrar de alguma coisa. Então, ao invés de você, toda vez que você for estudar ou toda vez que você for revisar alguma coisa, você só reler, você fazer uma coisa passiva em que você não tem que recordar, tirar do seu cérebro a informação, com isso aqui você faz força. Faz força para lembrar. E isso é um princípio-chave para quem quer ir melhor nos estudos. Porque se você nunca faz força para lembrar, se você nunca tira informação do seu cérebro, se você está sempre só consumindo, o seu cérebro não tende a lembrar daquela informação. Quanto mais força você fizer, quanto mais você falar para o seu cérebro que aquela informação é importante, que você tem que lembrar ela sem consultar nenhum outro lugar, mais ele vai entender que aquilo é uma coisa importante. É o que eu sempre falo de exemplo, que é o número de celular. Hoje em dia ninguém lembra o número de celular de ninguém, porque você sempre consulta na agenda, né? Você procura o nome da pessoa e nem vê o número do celular na maioria das vezes e nem precisa lembrar de cabeça. Então, muito provavelmente você não lembra o número de ninguém. Só que se você lembrar, se você for da época que não tinha celular, né? Você provavelmente lembra o número da sua casa, o número da sua avó, porque você precisava lembrar desses números para conseguir ligar para esses lugares, porque a gente não tinha uma agenda de telefone na mão. Então isso prova que se você faz a recordação, né, se você tem que fazer força para lembrar alguma coisa, aquilo fica muito mais gravado na sua memória, porque seu cérebro entende que é interessante lembrar aquela informação, né? Guardar na sua memória de longo prazo. Então, se você quiser aumentar a sua nota, incorpora isso aqui na sua estratégia de estudo. Então, ao invés de você fazer estratégias passivas, em que você fica relendo, que você fica resumindo coisa com o livro aberto, tenta fazer tudo da sua cabeça. Quanto mais você conseguir tirar coisa da sua cabeça, melhor. Então, você sempre vai fazer, por exemplo, um resumo, você vai tentar resumir a matéria com as suas palavras, sem consultar o material. E aí depois você pode conferir se estava certo ou não. Você vai tentar responder questão sem consultar a resposta, sem consultar nenhum material de ajuda. Você vai tentar fazer tudo só da sua cabeça, porque assim você vai conseguir reter muito mais o conteúdo. Você vai perceber que quando você for tentar fazer a prova, por exemplo, você vai conseguir responder a questão com muito mais facilidade, porque você vai estar acostumado a puxar a informação da sua cabeça e não a consultar uma outra fonte para conseguir aquela informação para responder a pergunta. Vocês provavelmente já experienciaram isso, né? Às vezes você consegue fazer a questão
porque você consultou a resposta, ouviu uma resolução, mas na hora que você chega para fazer a mesma questão, uma questão muito parecida, sem uma consulta, você não consegue fazer, justamente porque o seu cérebro não está treinado a recordar. Ele está treinado muitas vezes a reconhecer, que é uma coisa que eu já falei na minha série de vídeos sobre métodos de estudo, que é muito comum o seu cérebro reconhecer e não realmente aprender e recordar de uma informação. Em segundo lugar, na nossa estratégia de estudo, a gente vai ter o espaçamento, que é essencial para a gente conseguir lembrar das coisas. Se você já estudou, se você já revisou qualquer matéria que seja, você já percebeu que se você vê a matéria uma vez só e nunca mais vê ela, você não vai lembrar da matéria. Muito dificilmente você vai conseguir recordar dessa matéria, justamente porque o seu cérebro tende a seguir uma curva de esquecimento, né? A famosa curva de esquecimento de Ebbinghaus. Então, quando você vê a matéria a primeira vez, em um dia, mais ou menos, você já esqueceu quase tudo dela, se você não revisar ou se você não tiver tido uma estratégia muito boa de consolidação no início, mas isso vai ser um tópico para um próximo vídeo. Se você revisa no outro dia, a sua retenção já começa a aumentar, então você vai ter menos conteúdo esquecido. Se você revisa de novo, daqui 3, 4 dias, você vai ter menos conteúdo esquecido ainda. E quanto mais você repetir, quanto mais você espaçar e repetir e recordar a informação de forma ativa, menos você vai esquecer dela e melhor você vai ir nas suas avaliações, porque você não vai ter esquecido o conteúdo que está sendo cobrado. Então, espaçar as suas revisões e as suas sessões de estudo é essencial. Então, é muito melhor você estudar 1 hora dividido em 5 sessões do que você estudar 1 hora em uma sessão só. Ou seja, é muito melhor você estudar 1 hora dividido na semana inteira do que estudar 1 hora na segunda-feira. Por mais que pareça que você está aprendendo mais só na segunda-feira, na verdade, diversos estudos mostram que se você espaçar essa sessão, você vai ter uma retenção muito maior do conteúdo, porque o seu cérebro entende que aquele conteúdo é relevante, porque ele está sendo estudado e visto várias vezes, e não só uma vez separadamente. Vocês provavelmente já perceberam isso, se você vê um conteúdo por muito tempo em um dia só, você não retém quase nada. Agora, se você vê aquele conteúdo várias vezes, tipo aquele conteúdo que você viu na 8ª série, viu no 1º ano, viu no 2º ano, viu no 3º ano, você muito provavelmente lembra ele com muita facilidade, porque você já está acostumado a repetir aquilo, e aquilo fixou na sua memória de longo prazo, justamente por causa dessa ideia do espaçamento. Então é essencial que você coloque o espaçamento na sua estratégia de estudo. Então, juntando os dois, né, o espaçamento e a recordação, o que você vai fazer? Se vocês pegarem o Anki, por exemplo, ele já é um mecanismo de recordação ativa, porque você tem que tirar a informação da sua cabeça para responder o flashcard, e ele já tem o espaçamento direto lá no algoritmo dele, que eu ensinei para vocês a como configurar. Então, ele está espaçando e fazendo a recordação ativa ao mesmo tempo. Isso é muito bom para reter o conteúdo e para fazer com que você realmente tenha uma nota muito maior e consiga passar na sua prova da faculdade, passar na sua prova da escola ou passar no vestibular. Então, isso aqui é fundamental que se você não está fazendo, você faça, porque assim você vai conseguir não ser mais esse aluno que não consegue tirar nota de jeito nenhum. E por último, o princípio que eu diria que é mais importante e que produz mais resultados desses 3 é a intercalação. Eu falei um pouco para vocês disso, mas eu falei de uma forma que não é a forma mais correta. Eu falei para vocês que é muito melhor você estudar várias matérias diferentes em uma sessão de estudo grande do que estudar uma matéria só. Beleza, isso tá certo, isso realmente funciona. Só que a ideia da intercalação não é de intercalar conteúdos diferentes em si, né? Isso funciona, mas não é essa a ideia. A ideia da intercalação é intercalar a forma como você estuda, ou a forma como você revisa um conteúdo. Isso por quê? Porque se você vê o conteúdo de vários ângulos diferentes, o seu cérebro não fica condicionado a pensar naquele conteúdo de uma forma só. Então, provavelmente vocês já tiveram essa experiência de estudar por resumo, por exemplo, você sempre lê o seu resumo, e aí você chega na prova, tipo, você sabe o seu resumo inteiro decorado. Você sabe tudo. Se você quiser, você consegue fazer ele igualzinho à mão na sua cabeça. Só que você chega na prova, a pergunta tá a resposta no seu resumo, só que você não consegue responder. Justamente porque o seu cérebro se condicionou a responder naquela configuraçãozinha do seu resumo. Se você começa a intercalar suas sessões de estudo, se você cada hora está fazendo alguma coisa diferente, está vendo aquele conteúdo de uma forma diferente, o seu cérebro começa a realmente entender o contexto maior daquela matéria. Se vocês lembrarem da taxonomia de Bloom, ele vai
está fazendo um aprendizado de alto nível e não um aprendizado de baixo nível, em que você só decora informaçõezinhas e não consegue correlacionar elas com o contexto de uma questão mais difícil, uma questão mais ampla. Então, se você intercala, você consegue responder a questão independentemente de como ela tiver, porque você sabe como aquele conteúdo se aplica em diversas situações diferentes. Então, para intercalar, o que você vai fazer? Isso é uma coisa que eu estava pecando bastante na faculdade e na minha época de preparação para vestibular, porque, como vocês sabem, eu usava só o Anki. Mas, como vocês podem perceber, se eu usar só o Anki, eu não estou intercalando nada, né? Eu estou fazendo sempre a mesma coisa, que é responder um flashcard. E, pior ainda, é porque eu estou revisando o mesmo flashcard que eu já respondi, por exemplo, semana passada. Então, eu não estou intercalando nada. Isso era uma coisa que eu pequei muito e que agora eu comecei a usar e eu estou vendo como isso aqui ajuda. Porque, se você intercala, você precisa revisar muito menos. Então, por exemplo, assim, você fez um mapa mental no primeiro dia que você estudou a matéria, que vai ser uma forma de recordação. Você foi lá, anotou, e aí no mesmo dia que você viu a matéria, você fez um mapa mental da sua cabeça tentando relembrar o que você tinha visto na aula. E aí você vai lá, vê se você anotou tudo que precisava, tenta organizar da melhor maneira possível. Isso já forma um tipo de recordação. E um tipo de espaçamento, porque você está revendo a matéria logo no mesmo dia em que ela foi apresentada para você, achatando essa curva aqui, fazendo com que você retenha muito mais do conteúdo. Tá, beleza, como que eu vou intercalar agora? Agora, ao invés de você só fazer um flashcard e responder no mesmo dia e depois daqui 3 dias, o que você vai fazer? Você vai fazer um estudo diferente daqui 3 dias, considerando que esse vai ser o espaçamento, né? Então, daqui 3 dias, ao invés de você refazer o mapa mental, que é a mesma coisa que você fez no primeiro dia que você aprendeu, você vai responder questões que você mesmo fez da matéria. Você pode ter feito no primeiro dia, ou você pode simplesmente fazer essas questões no terceiro dia. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar relembrar a matéria e pensar assim, se eu fosse o professor, como que eu cobraria a questão mais difícil possível dessa matéria na prova? E aí, isso vai ser a sua revisão do terceiro dia. Tá vendo como que você mudou o jeito que você está pensando sobre a matéria? Você não está só tentando refazer o mesmo mapa mental. Você não está só tentando responder o mesmo flashcard que você tinha feito. Você está criando um contexto diferente para abordar aquela matéria. Beleza. Aí no terceiro dia você fez isso. Você já vai perceber que a sua visão da matéria vai aumentar muito, porque você vai estar pensando dela de ângulos diferentes. Você tem que lembrar, intercalação, você lembra como se fosse um ângulo. E aí você está vendo a matéria de vários ângulos diferentes para você formar um todo coeso em que não tem nenhum ângulo que você não consiga entender a matéria. Justamente para não chegar na hora da prova e você não conseguir responder a questão. Tá bom. E aí você vai fazer a sua revisão do final de semana. Vamos supor assim, né, que você colocou o espaçamento desse jeito, né? Que é um jeito muito bom, inclusive é o jeito que eu aprendi no curso que eu estou fazendo. Você vê no mesmo dia, você vê no meio da semana, 3 dias, né, mais ou menos, e depois você vê no final da semana, depois um mês e depois perto da prova. No caso, se for matéria de faculdade ou de ensino médio, porque aí dá para você revisar essa matéria perto da prova. Se for no caso do Enem, é mais difícil de você conseguir revisar um conteúdo inteiro. Mas isso aqui se aplica, essa repetição espaçada. Mas aí você tem que ver qual que é a sua necessidade. Isso aqui é só uma base inicial para você conseguir aplicar o espaçamento na sua rotina. Mas enfim, voltando para a intercalação, o que você vai fazer no 7º dia? Beleza, você já fez a questão, você já tentou refazer o mapa mental, aí no 7º dia você vai responder as questões que você fez. Tá vendo como diferenciou ainda mais o seu tipo de estudo? Você não está só pensando como o professor ia te perguntar, você está realmente respondendo aquela questão que você fez da forma que você conseguir melhor responder. Então você sempre vai tentar fazer questões que abordem o conteúdo de várias formas diferentes, respeitando aqueles princípios da taxonomia de Bloom. Se você não viu, confere o vídeo para você entender do que eu estou falando. Aí no 7º dia, você respondeu essas questões. Aí daqui a um mês, você pode resolver a prova antiga. Resolver a prova antiga vai ser uma outra forma de intercalar o seu estudo. Tá vendo como você está fazendo várias coisas diferentes? Então, muito provavelmente não vai ficar nenhuma falha no seu aprendizado, porque como você não está vendo de um jeito só, você não está só respondendo o seu flashcard, se você vê que tem alguma área que você não está conseguindo responder, você vai tentar rever o seu estudo e tentar suprir esse buraco que ficou no seu aprendizado. Justamente porque você está vendo a matéria de vários ângulos diferentes, porque você está intercalando ela. Agora, se você estiver fazendo só flashcard, igual eu estava fazendo, é muito difícil você perceber se você está errando, se você está focando nos pontos principais, porque você está sempre respondendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos.
Então, é bem mais difícil de você ter essa autocrítica, de saber se tá bom ou não o seu entendimento. Por mais que funcione muito bem, eu já falei para vocês, se você quiser fazer uma coisa só, a mais simples possível, faz o Anki, porque ele funciona, funcionou, eu passei na faculdade por causa do Anki. Mas isso aqui é para quem quer realmente ser o melhor aluno da turma, ter as melhores notas. Isso aqui são princípios fundamentais de qualquer método de estudo que funcionam para qualquer pessoa. Porque é assim que o seu cérebro funciona. Vamos supor que você aprenda uma habilidade, sei lá, tocar violão. Para você aprender a tocar violão, não vai bastar que você toque violão uma vez. Você tem que tocar violão várias vezes e tirar da sua cabeça. Não basta você só ficar repetindo uma coisa mecanicamente, porque você não vai aprender a tocar violão assim. E aí você tem que, ou seja, repetir e você tem que recordar. Então, você precisa do espaçamento e você tem que tirar da sua cabeça. E além disso, você tem que fazer práticas diferentes, porque se você aprende a tocar só uma música, você não sabe tocar o resto das músicas. Agora, se você cada hora está aprendendo a tocar uma coisa diferente, um ritmo diferente, uma melodia diferente, você está intercalando o seu estudo. E aí aquilo vai fixar muito mais no seu cérebro. Vocês podem pensar em qualquer exemplo de aprendizado fora de escola, assim, né, que é o aprendizado que o seu cérebro faz normalmente, que esses 3 princípios sempre estão ali, porque é o jeito que o seu cérebro aprende melhor e fixa melhor as coisas. Então, quando a gente aprende esporte, aprende a falar uma língua, aprende a tocar um instrumento, todos esses são exemplos de aprendizados naturais que a gente faz, né, sem usar aquela coisa de escola que a gente usa, meio que acha que é um aprendizado totalmente diferente, mas não é, porque o nosso cérebro só aprende de um jeito, né, ele não tem modos diferentes de aprender, ele aprende dessa forma aqui para todos os negócios. É que na escola a gente tende a negligenciar isso aqui porque a gente acha que é uma coisa diferente. Enfim, como vocês puderam ver, são princípios simples, só que muitas vezes a gente não aplica ou aplica errado, que era o meu caso, justamente por serem simples. Quanto mais simples é uma coisa, mais fácil é de você fazer errado, porque você acha que você sabe fazer, quando na verdade você não estudou o suficiente para saber se está fazendo certo ou não. Então, tomem cuidado, tentem aplicar isso aqui, porque isso faz muita diferença, gente. Sem brincadeira. Se você conseguir fazer a intercalação direito, igual expliquei para vocês, né? Tentei explicar, você vai ver o quanto você vai reter mais a matéria. Então, não fica só fazendo uma forma, como eu fazia, não fica só fazendo flashcard, não fica só fazendo seu resumo, porque isso limita demais o seu entendimento da matéria. Se você tenta, cada hora, olhar a matéria de um jeito diferente, respeitando a taxonomia de Bloom, sempre tentando chegar naquele nível mais alto de aprendizado, vocês vão ver como com 3 sessões de estudo, você aprende muito mais do que fazendo flashcards todos os dias por 5 horas. Você vai ver que você vai ter um entendimento muito melhor da matéria, vai sentir que você está aprendendo a matéria e não apenas decorando e apenas sabendo responder a pergunta que você fez, sabe? Que isso era uma coisa que eu estava sentindo muito na faculdade, que eu estava só decorando e depois vomitando na prova e não estava realmente aprendendo conteúdo. Isso aqui me fez realmente sentir que eu estou aprendendo, que eu estou com aquilo dentro do meu cérebro e não só pronto para decorar e mandar lá na prova. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu estou gostando demais desse curso que eu estou fazendo, já comentei nas lives com vocês. Vou deixar aqui para vocês verem o curso que eu estou falando. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem nos comentários ou no Instagram, que eu mando o cupom de desconto que eu tenho do curso, que dá um desconto bem grande, se eu não me engano dá quase R$60, R$70, porque eu não posso colocar o link aqui na descrição. Lá fala explicitamente que eu não posso compartilhar em plataformas públicas o link do meu cupom de desconto. Então, se você tiver interessado em fazer, o curso é muito bom, vale muito a pena. Eu aprendi isso aqui lá e aprendi várias outras estratégias que eu vou estar trazendo no canal por agora, mas com certeza, se você fizer, você vai aprender muito mais, porque o professor lá é muito bom e tem muito mais horas de conteúdo para você conseguir aprender isso aqui. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu gostei e de se inscrever no canal. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, deixa aqui embaixo que geralmente eu respondo todo mundo rapidinho. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de conferir essas 2 recomendações que eu vou deixar aqui para vocês, que são baseadas nesse conteúdo. Valeu?